Olá, meus amigos e amigas, ótimo chimarrão para todos. Vamos tomar um chimarrão e dar uma refletida na literatura de hoje, né? A Bíblia, que é muito bom, nós dar uma refletida. Literatura de São João, capítulo 4, de 11 a 12. Caríssimos, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Se não amamos uns aos outros. Deus permanece conosco e seu amor plenamente realizado em nós. A prova de que Deus permanecemos com Ele é Ele conosco e que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunha que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus. Com Ele. Nisto, se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus nos amou neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo àquele que teme. Não chegou à perfeição o amor. Quem ama, pratica o amor. E não tem medo de assumir as suas responsabilidades. Evangelho de Marcos, de 6, 45 a 52, onde Jesus obriga os discípulos a atravessar o mar ao outro lado e fica despedindo das pessoas a quem ele partiu o pão. E fica rezando, sobe ao monte para rezar, e às 3 da madrugada ele percebe que os discípulos estão sofrendo com tempestade, ventos contra, e ele vai caminhando sobre as águas. E os discípulos acham que é um fantasma, dizendo, não tem mais, sou eu. Confiar em Cristo. E os discípulos ficaram sem entender a partilha dos pães. E Jesus Cristo caminhando sobre as águas. É que eles estavam ainda com o coração duro. O nosso Jesus Cristo, nosso Espírito Santo, ele entra em nós a partir do momento que nós amoleceu o nosso coração e pedir por ele. Por que eu venho transmitindo a mensagem hoje? E é necessário, eu sentir uma plena necessidade. Bom, meu Deus, antes era o álcool. Dava um problema, eu ia beber, enchia a cara, me arrependia, ficava 6 meses, 1 ano sem beber, e daí dava. Isso ia sempre aquela angústia, aquela depressão. Que coisa mais ruim. É que eu estava sem Deus. Até que eu rezei, dobrei o joelho e recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo me tirou todos os ódios. Que alívio! Me tirou uma tonelada de mim. E me trouxe a paz, a tranquilidade e o desejo de pedir perdão e perdão. Aí eu aprendi a amar. Amar, mas eu ainda temia aquelas pessoas do mundo. Temia aquelas pessoas que não queriam falar de Deus. Eu tinha medo de assumir Deus na minha vida. Mas Deus começou, comecei a viver de acordo com Deus. Me botou nesse sítio maravilhoso. E comecei a melhorar, a minha vida começou a ir cada vez melhor. Só que eu comecei a perceber que cunhados, irmãos, tios, primos, cara, me atacavam, vizinhos. Cara, me atacavam, me acusavam de tanta coisa. Um cunhado meu ficou 10 minutos me acusando de coisa assim que eu tenho certeza que eu não faço. A única coisa que ele falou que era verdade, que um dia eu tomei uma cachaça na casa dele. A única coisa.
Por essas só acusações falsas. Irmãos, cara, e eu tentava apaziguar. Eu ia conversava com eles, eu perdoava e começava a conversar sem nada, eles não pediam desculpa. Mas eles voltavam a conversar comigo e dali a pouco eles me atacavam de novo. Até eu entender que o bem e o mal dependem do espírito que nós carregamos. Que eu estava carregando o Espírito de Deus, que eu estava vivendo de acordo à vontade de Deus. E essas pessoas eram egoístas, não admitem seus erros. E são mentirosas, elas se têm ódio, têm inveja. São pessoas que carregavam o espírito do encardido, do demônio. Só que elas não sabem disso. Elas acham, no entender delas, elas acham que humilhar, pisar, xingar, cara, é a coisa mais valiosa. Se sentir grandão, se sentir poderoso. Mas eles não sabem que Satanás foi expulso do céu, era um anjo, foi expulso do céu por querer ser maior. Eles não sabem também, se para a gente ter o amor de Deus, a gente precisa ser humilde e ser pequenininho e fazer só o bem. O amor que nós plantemos retorna em amor de Deus para nós. O ódio que nós plantemos retorna em ódio do Satanás para nós. Então passou o desejo e a claridade na minha mente do sentido da vida, e eu percebi o desejo sincero de transmitir a mensagem. Mais ainda Deus que vinha me dizendo, Lédio, primeiro tu se prepara espiritualmente, que vai ser uma bomba. Mas eu pensava assim, bah, mas eu tenho uns irmãos, eles são de igreja, eles vão entender fácil. Não vão. Que aquele mal que está dentro de cada um que pratica o mal, ele não quer sair dali. Ele domina a pessoa. E ele só sai dali só com muita força de vontade. Isso somente se humilhando, se entregando a Deus, que Jesus Cristo ajuda a tirar, para eles aprender a sentir o amor de Deus. Hoje eu transmito a mensagem, eu falo a verdade. Toco na ferida de muita gente, para que as pessoas se tocam e olham para dentro de si, se querem continuar nessa vida de julgamento, de condenação, de humilhação, que eu toco nas feridas dessas pessoas para saber o lugar que elas vão parar, a quem elas estão obedecendo. E que se a gente quiser Deus, a gente precisa perder o medo. Perder o medo de assumir nossas responsabilidades, perder o medo de pedir para Deus ajuda e pedir perdão às pessoas com quem nós magoamos, para que nós encontremos a paz interior. O medo nos atrapalha. Depois que eu comecei a falar do Evangelho, pessoas que vieram aqui me atacaram, cara, por que elas não vêm conversar comigo? Porque elas têm medo. Elas têm medo de assumir essa responsabilidade, mas elas precisam enfrentar esse medo. Elas precisam encarar esse medo e assumir que erraram para eliminar aquele mal que estava dentro delas. Que essas pessoas que vêm invadir minha divisa, que me atacaram, que me denunciaram, fizeram um monte de coisa, me empurraram, produtos inválidos, com mentiras, cara, são pessoas que foram tudo encaminhada pelo encardido para que eu ficasse com raiva e perdesse a fé. Mas como eu me mantive na serenidade, eu me mantive na paz, eu me mantive sereno, eu consegui me permanecer em Deus. Só que para mim ser feliz por completo e limitar o meu remédio, eu precisava assumir Deus mesmo na minha vida e começar a transmitir a mensagem. Transmitir a mensagem. Quanto mais eu transmito a palavra de Deus, mais paz interior eu tenho. E essa paz é o que eu desejo a todos. Por isso que eu digo, percam esse medo. Enfrentam o medo de combater o mundo. Não respeitem aquelas pessoas do mundo que não querem falar de Deus. Respeitam a Deus, que é Deus que vai dar a vida, a felicidade. As pessoas do mundo não vão dar felicidade a ninguém. Abraço, Deus abençoe todos vocês.